E aí, pessoal, como é que vocês estão? E agora a gente vai falar sobre mais um composto que não é considerado uma vitamina. Existe até algumas pessoas que chamam a colina de vitamina F, de vitamina B8, mas não é oficialmente considerado como uma vitamina, porém é um composto essencial, um nutriente muito importante, pode ser considerado sim um micronutriente. A gente vai estudar um pouquinho sobre ela aqui nessa aula. De início, como sempre, né? Vocês perdoem aqui os errinhos no slide. A gente vai falar um pouquinho sobre o histórico dela, um histórico breve. Ela foi reconhecida em 1862, a molécula em si. Foi finalmente sintetizada em 1866. Se vocês pensarem bem, ela foi sintetizada cedo, né, em comparação às outras vitaminas, outras moléculas. Em 1932, foi visto que alguns cães que tinham o pâncreas extraído, eles eram mantidos sob insulina, sob ação da insulina, e mesmo assim desenvolveram infiltrações de gordura no fígado e morreram. Um comportamento semelhante à deficiência de colina que nós observamos nos seres humanos hoje. E foi visto que a administração de pâncreas cru preveniu os danos hepáticos e o fígado gorduroso. Quer dizer, algum componente alimentar, tá, presente no pâncreas ajudava de tal forma que ele evitava que infiltrações de gorduras viriam a acontecer no fígado. Tá? E aí assumiu-se então que a sua biossíntese, né, há um tempo, com o decorrer dos estudos, que a própria biossíntese da colina no organismo humano poderia atender às necessidades. Ou seja, era suficiente, assim como outros componentes também que são chamados assim de não essenciais. Entretanto, pessoal, a gente vê hoje, a gente sabe hoje em dia que na maioria dos homens, mulheres pós-menopausa, isso não é verdade. A biossíntese de colina ela não é totalmente capaz de satisfazer as necessidades humanas, sendo necessário, portanto, a ingestão por meio da dieta. Por que eu falo na maioria dos homens e mulheres pós-menopausa? Porque o gene, principalmente relacionado com a biossíntese, ele é induzido por estrogênio. Então, as mulheres, como no período pré-menopausa, têm uma relação de estrogênio muito boa, a biossíntese de colina ela acontece de uma forma maior, tá? E aí, finalmente, em 1998, é em que se estabeleceu-se a IOM, mesmo Institute of Medicine, estabeleceu a ingestão adequada e também os valores limite toleráveis para a colina, tá bom? A gente não tem RDA ainda para colina. Vocês vão ver o porquê também que a gente não tem isso tão estabelecido. Então, agora, né, a gente falando sobre as fontes dietéticas, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muita atenção, tá bom? Quais são as melhores fontes? Podemos dizer que os ovos, um ovo, ele tem cerca de 33% das necessidades diárias de colina que você necessita. Portanto, a ingestão de ovos aqui é muito importante. Além disso, o germe de trigo, a soja, o fígado, eles têm quantidades apreciáveis de colina também. Em um estudo populacional, foi visto que a ingestão em dietas chamadas dietas ad libitum, indivíduos comiam à vontade, analisou-se então o recordatório de alimentação deles, viu-se que a ingestão média varia de 150 a 600 miligramas por dia de colina, tá? É um valor médio que a gente tem. E além disso, alguns alimentos não têm necessariamente colina, mas eles têm a betaína, tá bom? Que é um metabólito. Quando a colina é metabolizada, um dos componentes ali do seu metabolismo se chama betaína. Ele, apesar de não ser interconvertido para a colina em si, ele faz uma das funções que a colina faz, que é ser um doador de grupos metil. Então ele acaba, vamos dizer assim, economizando nas necessidades de colina do organismo humano. E uma fonte interessante de betaína são as beterrabas, tá? Que pelo pronome o nome já diz, vem do inglês, né? A fonte de cana e de açúcar e fontes de açúcar aqui são fontes importantes e a beterraba é uma excelente fonte de betaína.
Bom, então, além disso, a gente tem algo importante a ser citado aqui. A lecitina de soja, que é um emulsificante muito interessante, utilizado, extraído do óleo de soja de forma natural, é um emulsificante natural, muito utilizado na indústria da alimentação, para a fabricação de bolos, pães, tortas, alguns produtos em que se utiliza a lecitina de soja, e ela é uma fonte importante de colina. Tá? Isso é importante ser citado, a gente vai ver mais para frente o porquê disso. Então, as ingestões dietéticas aqui de referência, tá? Que a gente tem é apenas a I e a UL, tá bom? Então, a gente tem mais ou menos aqui, como a gente havia dito, os valores de ingestões adequadas por miligramas de colina por dia e os valores máximos aqui, tá bom? E aí, uma coisa muito importante a ser considerada é o seguinte: isso aqui, este valor foi estabelecido sendo a prevenção de dano hepático, ou seja, são valores de colina ofertados para a prevenção da elevação de uma enzima muito importante que prediz o dano hepático, a ALA, também antigamente chamava TGP, e assim que estabeleceu-se, então, as ingestões adequadas. Então, a gente ainda não tem as RDAs da colina, até porque a gente tem que estabelecer um parâmetro de ingestão de colina em relação à betaína também, que seria adequado, e é uma coisa ainda que precisa-se de mais estudos para determinar tudo isso, tá? E agora eu vou fazer um exercício com vocês. Apesar de não ser o mais ideal fazer esse exercício aqui quando não existe já uma RDA estabelecida, a gente vai fazer para eu provocar um pouco vocês aqui para fazer um teste. Que como a gente viu, a colina ela é muito presente em ovos. Se você comer um ovo inteiro, a gema tem uma concentração muito boa, podendo apresentar, se for mais ou menos uns 2 ovos, né? Vamos supor 100 gramas de ovo, tem 477 miligramas de colina, quase a necessidade diária já você atende comendo essa quantidade de ovos, em ovos. Mas você me pergunta o seguinte: e os vegetarianos, tá? Principalmente aqui o grupo de veganos, vegetarianos restritos que não consomem produtos de origem animal. Como é que isso acontece? E vocês vão ver nessa tabelinha que eu coloquei aqui que existem produtos sim de origem vegetal que são fontes de colina, mas façam as contas aqui para um homem de 25 anos vegetariano para atingir essa quantidade. Ao fazer essas contas, vocês vão chegar para mim e falar o seguinte: é muito difícil eu fazer uma dieta que consiga bater essas quantidades. Porque vocês pensam o seguinte: a linhaça ela tem 11 miligramas. Tá? Quanto precisaria para chegar nos 550 miligramas? Então, aqui, por exemplo, a quinoa cru tem 60 miligramas, meia xícara. Quanto precisaria para chegar? Imagina só quantas xícaras não precisaria para chegar aos 550 miligramas. Tá? Precisaria comer bastante até desses alimentos. Tem uma densidade que acompanha junto bastante calorias, se vocês concordam comigo. O leite de soja é uma opção muito boa, tá? Uma xícara já tem 57. Se o indivíduo consumir 2 xícaras, já bate praticamente 1/5 das recomendações aqui. E ainda vocês vão falar para mim, ó, germe de trigo, 100 gramas, 178 miligramas de conteúdo de colina. Entretanto, vocês já viram, pessoal, 100 gramas de germe de trigo é muito germe de trigo. Tá? A pessoa teria que consumir realmente uma quantidade exagerada até de germe de trigo para poder atingir essa quantidade que não é nem metade do que o indivíduo precisa. Então vocês começam a pensar comigo o seguinte: então será que o indivíduo vegetariano que não consome produtos de origem animal, como o ovo, por exemplo, ele atinge essa quantidade recomendada? Tá? É capaz de ser atingível isso aqui? E aí a gente vai entrar em outro assunto aqui que é o próprio uso de lecitina de soja pela indústria da alimentação. Então, a lecitina ela acaba sendo uma fonte extra ainda que está presente nos produtos e que pode ser considerada aqui também como uma fonte alimentar.
Existem alguns produtos, a maioria dos produtos que envolve algum tipo de emulsificante natural, existe a presença de lecitina de soja. Isso é muito importante para o estado nutricional de colina, tá bom? Para bom fornecimento dietético. E além disso, a gente desconsidera aqui o conteúdo de betaína, que, por exemplo, pode ser encontrado em algumas beterrabas, vegetais. Então, além de tudo, tem os conteúdos de betaína. Portanto, não fiquem muito presos a essa necessidade de atingir essas quantidades aqui. Eu sei que é difícil, tá? Pode ser, é um dado muito relevante para principalmente profissionais da saúde e nutricionistas. Por quê? Porque nos leva ao seguinte: é fácil acontecer uma deficiência, é fácil faltar um pouco aqui de conteúdo de lecitina, de colina na dieta, principalmente de um vegetariano. Portanto, nós devemos, como profissionais da saúde, ficarmos atentos a essas quantidades aqui, para que esteja sempre controlado, tá bom? Existem alguns métodos também de sempre estar monitorando o estado nutricional para ver se tem algum sinal de deficiência aqui de colina, um possível sinal de deficiência, visto que é um componente essencial para a sobrevida, para a manutenção das funções orgânicas. Então, é algo que eu queria realmente colocar aqui para vocês, que vocês façam as contas na casa de vocês também. Pode ser com outra tabela nutricional, mas se quiser seguir essas tabelas, de quanto precisaria colocar em algumas dietas até atingir essa quantidade aqui recomendada, tá bom? Uma quantidade média recomendada. Mas como vocês viram, a gente não tem como ter muito controle dessas quantidades porque existem emulsificantes naturais presentes nos produtos. E aqueles estudos populacionais diziam o seguinte, que a faixa de consumo da população vai de 150 até 600. Tá? É uma faixa abaixo do recomendado, se você vê bem pela média. Entretanto, as pessoas, através de alguns produtos, consomem sim quantidades apreciáveis de colina. É algo discutível, não é mesmo? E agora falando sobre a absorção, sobre a digestão, transporte, armazenamento e excreção da colina, a gente sabe o seguinte: elas são degradadas, a própria conteúdo de colina presente nos alimentos, que pode vir em várias formas diferentes, ela pode vir. Elas são degradadas pelas enzimas pancreáticas, pelas fosfolipases, tá bom? Que hidrolisam a fosfatidilcolina da dieta. Isso é uma das principais formas que a colina vem. Aí parte da colina dietética é degradada pelas bactérias intestinais, formando já a betaína e produzindo metilaminas. E existe também a colina que não é degradada e que é remanescente, que é transportada por um carreador, tá bom? É um mecanismo que aparentemente não tem competição com alguns outros nutrientes. Isso é interessante até pela biodisponibilidade da colina. E ela é absorvida e transportada por quilomicrons, tá bom? Assim como alguns outros componentes lipossolúveis, lipofílicos, pela circulação linfática na forma de lecitina. E aí transferida para lipoproteínas e assim distribuída pelos tecidos periféricos. Se vocês lembram no metabolismo das vitaminas lipossolúveis, vocês vão lembrar da forma com que elas são distribuídas para os tecidos do organismo. E é mais ou menos dessa forma que a colina também tem o seu rumo, tá? Ela pode ser excretada na forma de betaína, colina mesmo, ou glicerofosfocolina. Essas quantidades são bem apreciáveis no rim, a gente vai ver que ela está em grandes quantidades no rim, tá? Todos os nossos tecidos, eles acumulam colina por difusão e transporte mediado. Só que, basicamente, o fígado, o rim, a glândula mamária, a placenta e o cérebro são tecidos que apresentam quantidades maiores, tá bom? São tecidos que apresentam quantidades significativamente maiores em relação aos outros tecidos do organismo humano em relação ao teor de colina, tá? Existe um carreador específico na barreira hematoencefálica, tá bom? Esse carreador é muito expresso, principalmente em fetos, e a gente vai ver que para o desenvolvimento neurológico do feto, a colina é muito importante desde o momento do desenvolvimento intrauterino até mesmo depois, no pós-natal, a colina é um nutriente fundamental. Então ela é transferida para o feto pela placenta em quantidade maior, tá bom? Então os fetos utilizam bastante colina aqui. Então a gente fica pensando, poxa, as mulheres elas têm uma quantidade de estrogênio interessante, a biossíntese de colina parece atender às necessidades humanas, tá bom? Principalmente dessas mulheres, mas é um nutriente a ficarmos sempre atentos, principalmente se forem mulheres vegetarianas, atentos ao estado nutricional desse nutriente aqui.
E a hemodiálise, tá bom? Visto que também ela está presente bastante nos rins, o transplante renal diminui quantidades significativas de colina e a hemodiálise remove rapidamente a colina do plasma, tá? E o metabolismo, tá bom? Falando-se agora um pouquinho sobre o que acontece, a colina ela vai ser, agora entrando quase nas funções dela, né? Ela é convertida em acetilcolina e fosfatidilcolina, tá bom? Uma das coisas que ela acontece com ela. A formação de acetilcolina depende da disponibilidade de colina e acetilcoenzima A. A acetilcolina é um importantíssimo neurotransmissor, né? Fundamental para as funções de transmissão nervosa, que influencia a atividade, então, da colina acetiltransferase, tá bom? Que vai ser essa enzima responsável por essa conversão até a formação de acetilcolina. Uma pequena fração dela, então, é acetilada, tá bom? E isso acontece principalmente nos terminais dos neurônios, chamados de neurônios colinérgicos. E assim como a gente tem essa função, né, essa parte do metabolismo, temos também a formação de fosfatidilcolina, que basicamente é formada por duas vias. Uma que ela é fosforilada, convertida aqui numa forma da colina que principalmente é suplementada muitas vezes em alguns estudos, né, utilizada como suplemento, que é a citidina de fosfato de colina, chamada também de CDP-colina, que em combinação com o diacilglicerol forma fosfatidilcolina e monofosfato de citidina. E também é possível formar fosfatidilcolina através dessa via da fosfatidiletalanamina, que é sequencialmente metilada para formar a fosfatidilcolina usando o adenosilmetionina como doador de metila, tá bom? Então, é possível, né, para vocês entenderem aqui, o importante de toda essa explicação é entender que as vias de formação de acetilcolina e de fosfatidilcolina, basicamente que ela toma esses rumos quando presente no organismo humano em alguns tecidos periféricos. E aí, existe uma coisa muito importante, que é a relação que ela tem com o folato. Vocês lembram do ácido fólico? Vocês lembram da vitamina B12? Vocês lembram quando a gente falou um pouco da homocisteína? A gente vai ter uma aula basicamente dedicada a isso também, visto a importância de todos esses componentes. Mas falando agora do folato, tá bom? A colina tem uma ligação com o folato muito forte, tá bom? Ela está intimamente ligada com essa vitamina. Então, para a formação de metionina, a partir de homocisteína, a homocisteína metiltransferase, que é uma metaloenzima de zinco, catalisa a metilação usando a betaína de metabólito da colina como um doador de metila. Aquilo que a gente já havia falado, que a betaína também serve para função de doador de grupos metil, tá? O folato ele utiliza uma via alternativa, tá bom? A esta via aqui de formação de metionina a partir de homocisteína. Por que isso é importante? Olha, a gente começa a fazer uma integração de tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui. E basicamente do nosso próximo curso de minerais também. Que algumas funções básicas, como por exemplo a conversão de homocisteína em metionina, depende, olha, de folato, depende de zinco, depende de colina, depende de uma série de nutrientes importantes. Então, a manutenção do estado nutricional de todos os nutrientes é muito importante. É difícil a gente falar em um nutriente, o papel crucial dele em algumas funções, sem citar outros nutrientes também. E existe, como vocês viram aqui, existem duas vias. Existe a via da formação a partir desta enzima e uma via alternativa a partir do folato. Uma alteração no metabolismo desses doadores de grupos metil resulta em mudanças compensatórias. Quer dizer, se faltar colina, também pode faltar folato, porque daí vai ser um mecanismo compensatório. O folato vai ser utilizado de uma forma exacerbada para compensar essa falta de colina disponível. E o próprio estado nutricional do folato, as quantidades presentes dele vão diminuir também, tá bom? Então, alguns estudos já referem isso, que uma ingestão pobre de colina, também alguns ratos apresentaram concentrações menores de metionina, de adenosilmetionina e de folato, tá?
E se vocês lembram, né, um dos tratamentos de quimioterapia, o metotrexato, que a gente citou muito na aula de folato, que ele atrapalha o próprio metabolismo do folato, ele também diminui metabólitos de colina no fígado. Então, onde a gente quer chegar com tudo isso? Que a quantidade de colina, se ela estiver diminuída, ela também vai implicar no estado nutricional de folato. E o folato, se ele tiver de uma forma diminuída, ele também vai implicar no estado nutricional de colina. Por isso eles estão intimamente relacionados, porque ambos têm vias metabólicas para a formação de metionina a partir de homocisteína. Tá? E se isso não ocorre, você já imagina que esses níveis de homocisteína, que são muito relacionados à própria saúde cardiovascular, eles vão aumentar, tá? E aí vocês têm também que os polimorfismos relacionados à própria tetrahidrofolato redutase alteram o estado nutricional de colina. Então, os próprios polimorfismos relacionados com o estado nutricional de folato, do ácido fólico, também implicam sobre a colina. Tá legal? Isso é muito importante. Então, vocês já vejam que essas vitaminas têm uma relação muito íntima. Essas vitaminas não, né? O folato com a colina, que eu acredito que futuramente, posteriormente, ela vai se enquadrar, pode se enquadrar sim como uma possível vitamina. Existe uma relação com a carnitina também, tá? Então, a aula passada que a gente viu um pouquinho sobre a carnitina, né? A colina é necessária para o transporte de carnitina para dentro dos tecidos. O estado nutricional prejudicado de colina vai implicar, portanto, então, na própria relação com a carnitina, no próprio funcionamento da carnitina no organismo humano, tá bom? Principalmente aqui na ação do ácidos graxos. Por isso se fala tanto em colina, fosfatidilcolina e carnitina também, no papel de oxidação de ácidos graxos, no próprio metabolismo deles. Então, como a gente acabou citando já aqui, a gente vai falar algumas funções, então, da colina. Então, a colina ela pode ser fonte de grupo metil, como a gente acabou de ver, tá bom? A S-adenosilmetionina, né, é basicamente uma chave para isso. Ela é parte da acetilcolina, de fosfolipídios de membrana também, que a gente chama de fosfatidilcolina e a esfingomielina, tá? Existem alguns metabólitos da colina que são particularmente interessantes, né? Podem ser importantes, ainda faltam alguns estudos para fator de ativação de plaquetas, plasmalógenos, lisofosfodicolina, fosfocolina e glicerofosfocolina. A betaína em si, ela é importante, então, ela pode ser um doador de grupo metil também, e importante na glomerulose renal. Ela ajuda na absorção de água no túbulo renal. Ela está muito presente, esse composto aqui, junto com a colina e com a glicerofosfocolina nos rins. Então é muito importante aqui também, fazendo essa função crucial para a manutenção da vida. Bom, e outras funções que são citadas da colina, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem do metabolismo de várias funções, inclusive aqui nos terminais pré-sináticos e pró-sináptico também. A gente tem que a colina, assim como ela é utilizada como emulsificante na indústria, também ela é utilizada como emulsificante na bile. Ela é importante para emulsificar, então, a formação de ácidos biliares e a própria emulsificação dos lipídios, a digestão dos lipídios depende desse processo. Então, ela ajuda na digestão de gorduras e ela é um componente importante do surfactante pulmonar, tá bom? Uma camada aqui, basicamente, de fosfolipídios que reveste os pulmões e que é muito importante para a estabilização alveolar, é um facilitador da respiração e como alguns fetos, né, aliás, no período pós-natal, alguns bebês eles acabam tendo um prejuízo, uma dificuldade em extrair colina, obter colina da dieta, existe uma síndrome de dificuldade respiratória que é relacionada com os bebês, que é referida em bebês, que é por conta disso, tá? Pelo um prejuízo na formação do surfactante pulmonar, que vai ser importantíssimo, que é um facilitador da respiração dos processos respiratórios. Portanto, a falta de ar, tá? A dificuldade respiratória em bebês, ela pode ser também oriunda da deficiência de colina. Então, a deficiência em si, em dietas que foram deficientes, ela levou uma enzima muito importante que prediz dano hepático, que é
alamina-aminotransferase sérica, tá bom? Então, portanto, a gente tem alguns estudos que indicam que pode existir, na deficiência de colina importante, uma infiltração gordurosa no fígado, até causando uma esteatose hepática ou uma fibrose. Um risco, né, para terapia nutricional enteral e parenteral, pois nem todas as fórmulas enterais de nutrição parenteral são fortificadas com colina, podendo faltar, portanto, como nutriente para essas pessoas. Existe também prejuízos na função renal, visto que ela está muito presente nos rins, não somente para ali ser excretada, mas desempenhando algumas funções importantes. Pancreática e óssea. Uma menor hematopoiese pode ser relacionada com hipertensão também e prejuízo na função da carnitina, como a gente já havia citado. Vocês vejam que existe um prejuízo, portanto, da geral, né, do organismo humano quando existe deficiência de colina. Além disso, defeitos do tubo neural, do desenvolvimento neural do feto são associados também. Lembra do folato, a importância dele, lembra que ele está sempre relacionado com o estado nutricional de colina. Portanto, existem estudos já relacionando defeitos do tubo neural com o próprio estado nutricional, a deficiência, a má ingestão de colina, tá? Existe uma relação com a doença de Alzheimer também, com a memória, com a demência, com doenças cardiovasculares, tá bom? Visto a elevação dos níveis de homocisteína quando não existe a ingestão adequada de betaína e de colina. Existe também uma relação íntima de câncer de fígado, em alguns estudos que relacionam esse evento da fibrose e da esteatose hepática com o desenvolvimento de câncer de fígado. Isso foi cessado quando os níveis de colina da dieta foram adequados. Assim, como ela está muito presente nas glândulas mamárias, ela é relacionada também com o câncer de mama e outros também. Então, é uma vitamina, assim, precisa de mais estudos, tá bom? Para se comprovar realmente qual que é a real importância e contundência nela em alguns desfechos aqui patológicos, mas a gente sabe que ela é muito importante, que ela merece uma atenção, tá? Mesmo não sendo considerada, então, como uma vitamina. E a toxicidade, a UL dela, foi estabelecida através de um efeito adverso observado, que foi a hipotensão em doses de 3 gramas. Tá? Então, doses superiores a 3 gramas, a gente viu que não é tão fácil assim de consumir a colina. Entretanto, sabemos também que a gema de ovo, o ovo em si, é muito rico em colina e que alguns indivíduos consomem muitos ovos por dia. Tá bom? Principalmente alguns praticantes de academia, de musculação, talvez esses indivíduos, né, juntamente com a lecitina de soja, presente em alguns produtos também que são consumidos, podem corroborar para um efeito adverso, que é a hipotensão. Tá? É difícil acontecer, mas é possível. Tá legal? Então, basicamente, pessoal, a gente citou um pouquinho algumas coisas principais em relação a esse composto, é um nutriente, um micronutriente tão importante, relacionado com várias outras vitaminas também, e que merece um pouquinho de atenção. Então, não esqueçam de ler o material de apoio, de estudar, e eu te espero na próxima aula.